2019, um fato curioso foi notícia em João Pessoa, na Paraíba. Uma aposentada de 66 anos havia falecido, mas os filhos esperaram 3 dias sem sepultar a sua mãe porque ela havia dito que iria ressuscitar. Sendo uma mulher muito religiosa, o fato não demorou a atrair a multidão de curiosos que estavam ali para ver o corpo dela, e a maioria, pasmem, crentes. Sim, havia alguns que pensavam que ela realmente pudesse levantar dentre os mortos. Até afirmaram que, mesmo passando 3 dias do óbito, o corpo não enrijeceu nem cheirava mal. É óbvio que a suposta ressurreição não aconteceu e a religiosa acabou sendo sepultada como todo mundo. Também é fato que dificilmente se encontra numa comunidade de cristãos com mais escolaridade e diploma gente disposta a acreditar que aquela senhora realmente ressuscitaria dentre os mortos. Embora a rigor, os números podem nos surpreender, como aqueles que revelaram que pessoas não religiosas tendem a ser 4 vezes mais supersticiosas do que os frequentadores de igreja. Você sabia disso? O ponto, porém, que abre esse nosso diálogo é a legítima pergunta que se faz diante de uma história como esta da Paraíba. Por que seria ingênuo acreditar que aquela senhora, sendo uma religiosa, ressuscitaria, uma vez que a fé cristã é baseada em algo parecido, isto é, nas palavras de um camponês da Galileia que também disse que ressuscitaria? E com um agravante: não há ninguém vivo para confirmar a história de Jesus. Uma pesquisa feita pelo sociólogo Jeffrey Haddon com 7.400 ministros protestantes revelou que de 13 a 51% dos entrevistados, dependendo, é claro, da filiação religiosa, afirmavam não acreditar mais na ressurreição física de Jesus. E isto se torna curioso quando se vê um número considerável de pessoas não religiosas, de acordo com outra pesquisa, que estariam dispostas a acreditar naquilo que os teólogos querem agora desmentir. No caso do Reino Unido, apenas para dar um exemplo, enquanto 25% dos religiosos adultos diziam não acreditar mais na ressurreição de Cristo, 9% daqueles que se classificavam como descrentes preferiam acreditar que algo realmente fantástico aconteceu naquela manhã de domingo. E deste grupo, 1% daqueles que eram céticos chegaram a afirmar que acreditavam ser perfeitamente possível que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos. Bem, números à parte, é fato que houve na história do cristianismo vários teólogos renomados como Friedrich Schleiermacher e Rudolf Bultmann que empreenderam a construção de uma teologia cristã sem a crença na ressurreição corpórea de Cristo. Eles escreveram tratados enormes sobre isso. Contudo, é impossível harmonizar a proposta desses teólogos com o querigma, isto é, o anúncio que encontramos no Novo Testamento. Foi o próprio apóstolo Paulo que insistentemente afirmou o seguinte: se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. 1 Coríntios capítulo 15, verso 14. E as objeções à ressurreição de Cristo não vêm de hoje. Aulo Cornélio Celso, enciclopedista e médico do segundo século, ridicularizou a ideia da ressurreição no livro A Verdadeira Doutrina. Veja o que ele escreveu. Que tipo de corpo é esse capaz de retornar à própria natureza original ou tornar-se o mesmo que era antes da corrupção? Na mesma linha de críticas, eu tenho outro autor para apresentar para vocês. Dessa vez, Porfírio, que viveu no terceiro século e escreveu uma coleção de 15 volumes, hoje perdida, escarnecendo dos evangelhos e, de maneira especial, da doutrina da ressurreição de Cristo. Bem, caminhando desses autores para a Idade Moderna, eu tenho também o ceticismo de Baruch Spinoza, que viveu no século XVII, e o famoso David Hume, que viveu no século XVIII. Ambos desacreditavam até da possibilidade de haver milagres, e Hume foi, evidentemente, o mais contundente deles. Em síntese, Hume dizia que os milagres não podem ser críveis, isto é, dignos de crédito, porque além de ferir as leis naturais, são acontecimentos isolados, raros, sem deixar muitos traços. Ele continua dizendo que se os milagres fossem verdadeiros,
eles deveriam se repetir mais vezes, de maneira mais coletiva, e se tornarem, quem sabe, até tão comuns como o raiar de um novo dia. Agora, sobre essa argumentação crítica de David Hume, eu devo dizer, de modo simples, que a conclusão dele sobre quebrar leis da natureza como argumento para negar o milagre, essa ideia de que os milagres quebrariam leis da natureza, resulta de uma percepção que se tinha naquela época acerca de um universo mecânico com leis que valiam para qualquer parte do cosmos, ou seja, o universo de Aristóteles e Newton. Hoje nós sabemos que a coisa não é bem assim. Por exemplo, a física quântica revelou a existência de leis que colocaram até o universo de Einstein de cabeça para baixo. Em outras palavras, Deus não precisaria necessariamente quebrar leis para operar um milagre. Bastaria ele usar leis desconhecidas por nós. Quanto ao segundo fato, de que os milagres são recusáveis por serem ocorrências únicas, isto também não faz sentido, pois se assim fosse, nenhum físico da atualidade poderia aceitar a teoria do Big Bang. Afinal, os que apresentam o Big Bang como sendo a razão para a origem do universo dizem que ele ocorreu uma só vez e de maneira extraordinária. Em outras palavras, do nada, numa única vez, explodiu de repente tudo numa explosão que durou talvez menos de 1 segundo de Planck, que seria 1 segundo dividido por 10 elevado a 43. Quer milagre maior do que esse dito por físicos até ateus? E ele não se repete todos os dias. O Big Bang, se real, aconteceu só uma vez. Agora, esses argumentos que eu dei, evidentemente, são mais simplórios. De maneira um pouco mais técnica, eu gostaria de citar para você dois autores, Richard Swinburne e John Ehrman, os dois especialistas em filosofia, física e matemática, um da Universidade de Oxford e o outro da Universidade de Pittsburgh. Eles fizeram estudos independentes sobre o assunto da ressurreição e aplicaram as ideias de Hume ao teorema de Bayes. A conclusão matemática a que eles chegaram foi a de que David Hume estava completamente errado em sua argumentação e, mais ainda, eles aplicaram o teorema de Bayes à ressurreição de Jesus, ou pelo menos às evidências que temos desse fato. E a conclusão matemática que eles chegaram foi de que a ressurreição tem 97% de chance de ser um acontecimento verdadeiro. Esse teorema de Bayes que eu citei é uma fórmula matemática usada para o cálculo da probabilidade de um evento, dado que outro evento já ocorreu, o que é chamado de probabilidade condicional. E quais seriam os elementos que apontam para a veracidade da ressurreição de Jesus? Bom, nós temos vários deles, eu vou citar alguns aqui. Em primeiro lugar, eu quero apenas advertir que eventos históricos devem ser estudados com métodos apropriados à investigação histórica. Preste atenção. Eu não posso usar exames periciais modernos para estudar o assassinato de Júlio César, ocorrido há mais de 2000 anos. Então esqueça essa ideia de DNA, exame de balística ou CSI e companhia. Mas fique tranquilo. O fato de não poder usar isso em relação à história não significa que nós estejamos completamente às cegas em relação ao que aconteceu num passado do qual nós não temos mais acesso. Nenhum pesquisador sério chegaria a tal grau de ceticismo, senão ninguém poderia estudar história mais. Então, para começo de conversa, existem alguns fatos que se tornaram, se não consenso, pelo menos a posição da maioria absoluta de estudiosos e historiadores, até mesmo dentre aqueles que não acreditam em Deus e Jesus Cristo. Quais são esses pontos que se tornaram consenso na academia? O primeiro deles, que Jesus existiu. Outro, que Jesus de fato, além de ter existido, foi morto e crucificado por Pôncio Pilatos na época do imperador Tibério. Outro evento, que Jesus de fato morreu e o túmulo dele apareceu misteriosamente vazio poucos dias depois. Isto, repito, é quase um consenso na academia. Não estou falando de igrejas, estou falando de universidades. Há vários historiadores da antiguidade, mesmo fora do cristianismo, que atestaram esses elementos que eu coloquei. Estou falando de historiadores de mais de 2000 anos, por exemplo, Plínio o Moço, Flávio Josefo,
Tácito, Suetônio, Luciano de Samosata, o Talmude. Isto fora a confirmação arqueológica de lugares e até pessoas mencionadas no processo de Jesus, como Pôncio Pilatos, Simão Cirineu, Herodes Antipas, Caifás. Outra questão que vemos é o que os historiadores chamariam de múltiplo testemunho. A pergunta sobre isto seria esta: o evento que eu estou falando foi testemunhado por múltiplas fontes independentes uma da outra? Seria mais ou menos assim: se pessoas em diferentes situações afirmam um mesmo evento, a chance dele ter ocorrido aumenta exponencialmente. Mas veja, não se trata simplesmente de dizer que mula sem cabeça é real porque pessoas em vários lugares falam dela a respeito dela. Não, o critério é muito mais técnico do que isso. Não vamos cair no simplicismo aqui, tá bem? Estou falando de algo técnico, da academia. Agora, aplicando então o princípio da atestação múltipla de maneira técnica à Bíblia Sagrada, o próprio fato de termos 3 evangelhos sinóticos e ainda o Evangelho de João, somado às epístolas paulinas e não paulinas, todos narrando o mesmo efeito e o mesmo evento a partir de fontes independentes, é algo que deve ser considerado. E o próprio fato de haver pequenas incongruências nos relatos bíblicos, diferente do que alguém poderia imaginar, é algo positivo para a Bíblia. Pergunte a um bom jurista como funciona a psicologia do direito. Ele lhe explicará algo mais ou menos assim: é possível que haja divergências e ambas as testemunhas estejam falando a verdade. A cultura, conceitos pessoais, elementos próprios, subjetivos, são agregados à fala da pessoa. Então, toda testemunha capta apenas parcialmente o fato. É porque o cérebro seleciona as informações ocorridas. De modo que, em psicologia do direito, é impossível a existência de depoimentos idênticos. Testemunhos iguaizinhos um ao outro revelam que as testemunhas foram orientadas. A prova não é segura para lastrear a decisão do juiz, tá bem? E ela seria então mentirosa. Pequenas incongruências mostram espontaneidade, veracidade do fato. Deste modo, o fato de um evangelista dizer, por exemplo, que as mulheres viram 2 anjos, o outro dizer que era apenas um anjo e o outro acentuar apenas que o túmulo estava vazio, tudo isto matizado em elementos centrais para os quais não há contradição. Quanto ao dia do fato, a hora ocorrida da morte de Jesus, o local onde tudo teve lugar, isto há um consenso, e isso é importante no testemunho. Aí não pode haver diversidade. Tudo isto em conjunto mostra que os depoimentos que temos na Bíblia são espontâneos, legítimos, típico de alguém que realmente está afirmando algo que ele presenciou. Agora alguém ainda pode insistir em dizer: tá, Rodrigo, mas isso é pouco. E fora do cristianismo, alguém menciona o ocorrido? Bem, do grupo de autores não cristãos da antiguidade que eu mencionei, eu quero destacar o depoimento de Flávio Joséfo, que além de mencionar a existência histórica de Jesus e a sua morte na época lá dos judeus, ele também disse que, segundo relatos da época, Jesus havia aparecido vivo para os apóstolos, que não deixaram de afirmar isto até o fim, isto é, eles não mudaram a sua versão. O depoimento de Joséfo é tão forte que alguns críticos até levantaram a hipótese de que ele era bom demais para ser verdade e concluíram que seria uma interpolação feita por algum escriba cristão na Idade Média. Contudo, o texto, em questões literárias, ele está muito bem fundamentado. E esse trecho que eu mencionei, ele aparece com pequenas variantes em todas as cópias manuscritas que temos de Flávio Joséfo, inclusive numa tradução feita para o árabe. A fraseologia dessa parte do texto, o estilo da escrita, tudo está de acordo com o modo literário que encontramos nos textos do próprio autor judeu, que também tinha uma cidadania romana. A outra coisa que devemos levar em conta ao avaliar um evento histórico é ver o resultado desse evento. Eu vou explicar para você. Como um físico pode dizer, por exemplo, que o Big Bang aconteceu se não há ninguém vivo que estivesse lá para testemunhá-lo? Como é que ele fala que houve o Big Bang?
com base nos resultados que vemos no universo observável. Seria mais ou menos como você encontrar um cachorrinho morrendo de medo de tudo e de todos e concluir que esse cachorrinho certamente sofreu algum trauma que explicaria o seu comportamento. Em outras palavras, o que eu vejo hoje me dá uma ideia do que aconteceu ontem. De certa forma, pequenos eventos podem ou não resultar em grandes consequências, como por exemplo a guimba de um cigarro que acaba provocando um incêndio. Porém, grandes eventos inevitavelmente causarão grandes resultados. A explosão dos aviões no World Trade Center no 11 de setembro trouxe consequências para a América e o mundo todo. Não teve como aquilo ali passar de maneira despercebida. Sendo assim, se a ressurreição de fato aconteceu, este é um evento extraordinário demais para não deixar marcas. E ele sim justificaria a mudança de pensamento num grupo de judeus e a sua coragem de morrer afirmando aquilo. Além disso, o surgimento do cristianismo fica claramente compreensível, sendo que este seria um resultado esperável depois de uma experiência tão marcante como aquela de ver Jesus ressuscitado. Mas alguém pode perguntar, e por que não encontramos ocorrência da morte e ressurreição de Jesus em outros documentos? Você citou Flávio Josefo, mas por que não há uma multidão de outros documentos falando a mesma coisa? Por uma razão muito simples. A destruição consequente que houve de muitas bibliotecas no passado. Roma foi incendiada na época de Nero. A Biblioteca de Alexandria também foi destruída. Depois, fechando a Idade Média, nós temos a destruição da Biblioteca de Constantinopla. Toda esta destruição massiva de livros causou a perda de muito material precioso. E, diga-se de passagem, naquela época, produzir um livro era algo muito caro e raro. Então, a perda de um volume era realmente algo inestimável. De fato, os historiadores e arqueólogos sabem que hoje nós trabalhamos com fragmentos de história em termos de produção literária. Nós temos talvez descoberto menos de 5% de toda a literatura produzida no passado. Então é sim provável que a ressurreição de Jesus ou pessoas que falassem a esse respeito estivesse presente em outros documentos que infelizmente não foram guardados para a posteridade. Voltando à questão do túmulo vazio, como eu disse, esse é outro dado pacificamente aceito no mundo acadêmico, que o túmulo de Jesus apareceu repentinamente vazio depois da sua morte na cruz. Agora, chama-nos a atenção o fato de que historiadores e teólogos europeus, não aceitando o fato de que Jesus realmente ressuscitara, sentiram-se na obrigação de apresentar uma versão alternativa para o que teria acontecido e provocado o túmulo vazio naquela manhã de domingo, bem como a reação dos discípulos àquele evento. Vou dar alguns exemplos para vocês. Hermann Samuel Reimarus, ele disse que para manter a segurança que os discípulos tinham como pregadores do evangelho, não sei que segurança eles tinham, ele afirma que os discípulos roubaram o corpo de Jesus e eles mesmos espalharam o boato da ressurreição. Um outro crítico foi Friedrich Schleiermacher. Ele acabou afirmando o que chamam de teoria do desmaio. Jesus, na verdade, não morreu na cruz, ele apenas desmaiou e depois foi reanimado, fazendo supor que tinha ressuscitado. Davi Strauss e Ernest Renan disseram que as aparições de Cristo aos discípulos depois da sua morte eram, na verdade, visões subjetivas ou alucinações na mente dos discípulos, que viram Jesus porque estavam se sentindo mal em virtude da morte do seu mestre. Então, nessa versão, os discípulos não eram charlatães, mas apenas visionários ingênuos. Eu quero falar também de mais um exemplo, há muitos outros. Dessa vez eu quero falar de Rudolf Bultmann. Ele é famoso no mundo evangélico e ele afirmou que a ressurreição de Jesus era apenas um símbolo. Na versão dele, Jesus revivera na pregação dos apóstolos. Nada mais do que isso. São, enfim, propostas, muitas delas até hilárias, como tem mais uma que eu queria contar. Aquela que supõe que os discípulos foram ao túmulo errado, por isso que o túmulo estava vazio. E uma outra ainda, mais cômica, que Jesus teria um irmão gêmeo que morreu no seu lugar e quando ele apareceu, julgaram que era Jesus que havia ressuscitado, quando na verdade ele nem foi crucificado, foi o irmão dele que pagou o pato. E tudo isto
dito na academia por intelectuais famosos. Agora, o mais interessante é que essas versões e outras que eu poderia citar, essas versões alternativas oferecidas por estudiosos liberais, provaram ser refutações umas das outras. Sim, elas eram hipóteses competitivas. Por exemplo, Schleiermacher e Heinrich Paulus atacam com força aquela teoria da visão subjetiva. Strauss é costumeiramente lembrado por ter quebrado a teoria do desmaio com sua criteriosa análise. Então, poucos estudiosos baseiam-se nesta crítica. E até mesmo aqueles que preferiam dizer que tudo foi uma lenda, como Pfleiderer, também admitiram, como ele mesmo admitiu, que não poderia explicar completamente os dados claros do túmulo vazio. Com base em tudo isso, eu volto à proposta de David Hume. Sim, o cético David Hume. Ele dizia que quando duas ou mais hipóteses concorrem uma com a outra pela explicação de um mesmo evento, eu devo procurar aquela que é mais lógica. E eu acho que ele está certo. Não nas conclusões, mas no método que ele propõe. Eu só acrescentaria uma coisa à proposta de Hume. A fala do famoso detetive Sherlock Holmes, personagem de Arthur Doyle. Ele disse, o Sherlock Holmes, num dos livros, que uma vez eliminado o impossível, o que restar, não importa quão improvável seja, deve ser a verdade. Em outras palavras, considerando que os próprios críticos se refutam entre si em suas propostas alternativas, percebe-se que a versão bíblica da ressurreição ainda é a melhor, a mais plausível, na verdade, a única que se encaixa em todos os fatos. Quer ver? Se fosse uma propaganda a ressurreição criada pelos discípulos apenas para aumentar a adesão de fiéis ao Evangelho, eles certamente teriam propostas melhores do que dizer que Jesus simplesmente ressuscitou. Aliás, para começo de conversa, autores como Plutarco e Sófocles diziam que um herói deveria ser alguém que vivera e morrera gloriosamente. Portanto, se os discípulos quisessem mesmo criar uma versão lendária, mitológica, enfim, mais palatável de Jesus de Nazaré, a primeira coisa que eles deveriam fazer é esconder que ele morreu crucificado. Ninguém deveria saber disso. E não é somente isso. Eles também não deveriam jamais contar para o público que Jesus, no Jardim das Oliveiras, teve medo da morte, que ele deixou a cruz cair, que pediu água para os romanos, que ainda gritou sentindo-se abandonado por Deus. Eles deveriam retratar Jesus morrendo gloriosamente, como Sócrates, que toma o próprio veneno e ainda faz piadas com o fato. Ou, quem sabe, mostrar Jesus como um Ulisses, herói que grita corajosamente, dizendo que não teme nem o mar, nem a ira dos deuses. Mas o Jesus que os evangelhos apresentam não parece em nada com a imagem de um herói midiaticamente construído ao sabor do Império Greco-Romano. O fato de sua vida ser bem diferente dos gêneros literários, daqueles mitos que havia na época, nos mostra que Jesus não era de fato um mito. E, aliás, nesse ponto aqui eu quero abrir um parênteses para lembrar um trabalho acadêmico feito por um historiador muito famoso, Chatton White, que já faleceu, e ele fez uma análise detalhada dos livros de Homero, de toda a tradição de Homero. E ele chegou à conclusão que 2 gerações é um período muito curto, muito pequeno para se produzir um mito. Em outras palavras, para que um mito realmente seja produzido, aquele evento que foi exagerado, que foi mitologizado, tem que estar muito distante da narrativa mitológica. Percebeu? Ou seja, o próprio Homero, que mitologiza algumas histórias que talvez tenham um fundo de verdade, tem que permitir um hiato muito grande entre o fato e a mitologia criada. Agora, quando a gente vai olhar a ressurreição de Jesus e os relatos mais antigos que nós temos, que seriam as cartas de Paulo, nós temos um hiato de apenas 20 anos aproximadamente. De acordo com esses estudos que eu mencionei, 20 anos é um tempo muito, mas muito curto para se criar um mito.
Logo, do ponto de vista da literatura mitológica e greco-romana, é impossível dizer que a história da ressurreição seria uma criação mitológica a partir de um evento que tinha ocorrido há 20 anos atrás. Tanto é que, quando Paulo fala que há mais de 500 pessoas vivas que poderiam depor a favor do que ele estava anunciando, ele estava, em outras palavras, usando uma técnica de falseabilidade, que será, no futuro, reconhecida pela ciência como uma técnica realmente científica. É como se Paulo dissesse: o que eu estou falando é tão verdadeiro que há mais de 500 pessoas vivas que são testemunhas disso, que viram Jesus pessoalmente. Você pode ir lá e checar. Nenhum mito tem essas características literárias que os evangelhos apresentam. E também com relação ao destino de Jesus, se os discípulos realmente quisessem usar a ressurreição como propaganda, isto não faria o menor sentido. Eu vou explicar por quê. Se eles dissessem que Jesus morreu e isso foi tudo, mas que ele morreu com coragem, eles agradariam os estoicos e os epicureus também. Se dissessem que a alma de Jesus transmigrou de seu corpo para outro corpo, eles conquistariam os seguidores da filosofia de Pitágoras. Ou ainda, se dissessem que a alma de Jesus subiu para o mundo das ideias, eles certamente ganhariam simpatia dos seguidores de Platão. Agora, dizer que Jesus ressuscitou, isto era a coisa mais ridícula para se dizer naquela época. Tanto que quando Paulo discursou em Atenas sobre Deus, ele chamou a atenção dos filósofos locais que aplaudiram a sua inteligência. Mas quando ele começou a falar da ressurreição, eles imediatamente deixaram de ouvi-lo. Agora, se os discípulos não inventaram isto para agradar as massas, porque afinal de contas nem os judeus comprariam essa história de ressurreição, isto aí não ganharia nem os judeus. Então, por que fizeram isso? A coisa é tão séria que se eles dissessem que Jesus havia suicidado, isto talvez traria menos rejeição no mundo greco-romano do que se eles dissessem que Jesus ressuscitou. Porque Sêneca tirou a própria vida e isto não foi motivo de rejeitarem os ensinos de Sêneca. Em outras palavras, fora do mundo judeu, até o suicídio seria mais palatável do que a história da ressurreição. Então, por que insistiram tanto nisso? Eu quero dizer para você a conclusão de um judeu rabino que nunca se tornou cristão, chamado Pinhas Lapid. Pinhas Lapid foi um rabino muito conceituado, ele foi até cônsul de Israel na Itália, escreveu mais de 30 livros, judeu, no sentido mais exato da palavra, e rabino, respeitado. Mas ele, mesmo sem se tornar cristão, acreditou, depois de ver esses argumentos que você também pôde ver aqui e outros argumentos mais que eu acabei não citando, que de fato Jesus ressuscitou dentre os mortos. Outro exemplo que eu posso dar, já que dei um exemplo do judaísmo, seria agora do mundo do ateísmo. Anthony Flew, um dos maiores ateus do século XX, um homem de intelectualidade prodigiosa, que no final de sua vida reconsiderou seu ateísmo e disse que começou a acreditar na historicidade da ressurreição de Jesus. Aliás, no livro que ele escreveu junto com outro autor, Deus Existe, um Ateu Garante, ele não se opôs a que incluíssem um capítulo final falando sobre as evidências da ressurreição de Jesus. Então, parte dos argumentos que eu apresentei para você aqui foram argumentos que também convenceram a um rabino e a um ateu. Agora, para fechar tudo isso, eu não quero citar apenas o testemunho de pessoas de fora. Eu quero concluir com as palavras de Pedro, o apóstolo Pedro, que viu Jesus pessoalmente depois de ressuscitado. Ele escreveu o seguinte em sua carta: porque não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pois fomos testemunhas oculares da sua majestade. 2 Pedro capítulo 1, verso 16. Belas palavras. E lembre-se, o homem, Pedro, que escreveu isto aqui, ele mesmo morreu crucificado de cabeça para baixo porque sabia do que estava falando. Ninguém morre conscientemente por algo que ele sabe ser uma mentira. Aliás,
Ninguém morre conscientemente nem por algumas verdades. Eu nunca vi alguém disposto a dar a sua própria vida por sua interpretação de Shakespeare, a não ser que esta verdade seja forte demais a ponto de valer o próprio martírio. Pense nisso. Jesus ressuscitou, está vivo e em breve voltará.